pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui mais uma vez trazendo hoje mais um vídeo. Hoje trataremos sobre as parábolas de Yeshua. Veremos aqui algumas parábolas e o que é que ele tem para nos ensinar. Bom, antes de começarmos, gostaria de pedir a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe para que mais pessoas possam assim ouvir o Evangelho judaico ensinado por Jesus e pelos apóstolos. A sua colaboração é de extrema importância para nós. Nós precisamos que você colabore conosco para que possamos fazer esse canal crescer e para que mais e mais pessoas possam assim ouvir a verdade do Evangelho de Yeshua. Amém? Então vamos aqui darmos início ao capítulo 13, hoje, do Evangelho de Mateus, que iremos hoje tratar acerca de algumas parábolas, certo? Então, capítulo 13, versículo 1. Nesse capítulo nós iremos ver o total de... deixa eu ver... aproximadamente quase 10 parábolas aqui, né? Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parábolas no total dentro desse capítulo. E o interessante é que o Senhor Yeshua, ele vai sempre dar a explicação de todas essas parábolas, ok? Então, algumas ele não irá falar tão profundamente, pois será extremamente fácil de ser entendida. Já outras que os discípulos tiveram maior dificuldade e poderão justamente receber a explicação do mestre. Então vamos começar. Capítulo 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja que ele começa aqui falando sobre a parábola. Os discípulos, porém, não entenderam essa parábola que ele estava aqui falando. Então ele vai dar a explicação da mesma logo no versículo 10. Olha aqui, ó. E acercando-se dele, se aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Meus queridos, o Senhor Yeshua, ele nos deixa um motivo pelo qual ele falava por parábolas. Para quê? Para que nem todas as pessoas pudessem compreender as suas falas. Então, os discípulos aqui perguntaram ao mestre, e o Senhor Yeshua, ele tem justamente citado para eles aqui, né, o profeta Yeshayahu, o profeta Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10, logo nos versículos 14 e 15. Vamos ver aqui
capítulo 6, versículos 9 e 10. Só que antes, vamos ler aqui os versículos 14 e 15 de Mateus, capítulo 13. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Veja que o Senhor Yeshua, ele vai citar justamente o texto ao qual nós citamos aqui. Vamos lê-lo. Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Diz assim: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Ou seja, Deus foi quem fechou o coração dessas pessoas que não dão ouvidos ao Evangelho. Isso que é interessante. Deus fechou o coração deles para que eles não ouçam a verdade do Evangelho. E quando escutarem, não compreendam e se arrependam. Há pessoas que dão ouvidos, né? Porque Deus se revelou a eles. Meus queridos, simplesmente pregar e Deus não se revelar àquela pessoa, não vai ter muita eficácia. Serão meras palavras vazias, palavras que serão jogadas ao vento. Mas a parábola do semeador, ela vai ensinar que existem vários tipos de terra, vários tipos de coração, de alma, que são justamente as que o Senhor fala a partir do versículo 4 até o 9. Então, veja aqui agora o versículo 16 de Mateus 13, vamos lá. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Veja a explicação do mestre. A partir do versículo 19, ele começa a dar a explicação da parábola que ele falou do versículo 4 até o 9. Versículo 19, ele dá a explicação detalhada do que é essa parábola. Já no versículo 24, ele irá começar mais uma outra parábola. Qual é a parábola que ele vai falar aqui? A parábola do joio e do trigo. Mas vamos lá. No versículo 24, propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens,
veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Meus queridos, o que é o joio? O joio, ele nada mais é do que uma planta extremamente parecida com o trigo. A diferença entre o joio e o trigo é que o joio, ele não tem semente dentro de si, e o trigo, ele tem semente para que possa novamente ser plantado e dar mais frutos. O joio, ele é algo infrutífero. O joio, ele não traz nenhum benefício para ninguém. Joio hoje são aquelas pessoas, irmãos, que, se você for parar para ver, existe uma pequena diferença na questão do joio e do trigo. Qual é a diferença? O joio, ele fica verde por mais tempo. O trigo, ele amadurece primeiro do que o próprio joio. E mais, o joio, ele é uma planta que, se não me falhar a memória, ele fica sempre em pé. Enquanto o trigo, ele fica prostrado. O trigo é uma planta que fica prostrada, e o joio, ele fica sempre em pé. Ou seja, quando Yeshua fala sobre para esperar o dia da colheita, é porque ele saberia que o joio iria se abaixar e que ficariam de pé somente o trigo se abaixaria e que ficaria de pé somente o joio. E quando fosse arrancar, então não haveria mais nenhuma confusão. Poderia saber qual era qual e não haveria confusão alguma na colheita. Então, na questão da colheita do joio e do trigo, enquanto os dois estão crescendo, os dois ficam sempre em pé. Só que o joio, ele fica reto por ele não ter uma semente dentro dele. O trigo, por ele ter um pesozinho dentro dele, um fruto, ele se abaixa. Então, existe essa pequena diferença. Até que a semente cresça e apareça, você só vai perceber quem é joio, quem é trigo, aqueles que estão dando fruto. Aqueles que não estão, eles vão ficar sempre em pé. A vida deles vai sempre ser um mar de tranquilidades, por assim dizer. Então, a questão do joio de trigo é justamente essa. O trigo se prostra, o joio fica reto, e é necessário esperar que ambos cheguem à maturidade para que possam ser colhidos. Senão vai acabar colhendo o joio junto com o trigo. Vamos aqui para a parábola do grão de mostarda, né? Vamos lá, versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O que é que tem a ver a parábola do grão de mostarda? Meus irmãos, se você nunca teve a oportunidade de ver um grão de mostarda como ele é uma semente extremamente pequena, quase que do tamanho de um grão de areia. Essa semente, por ela ser muito pequena, muita gente não dá importância, não consegue vê-la, não consegue perceber ela. Então, às vezes, passa por uma semente de mostarda em algum local e não percebe. Ou seja, você só consegue ver que é mostarda quando tá grande, quando já chegou o momento
dela florescer e tudo mais. Então, essa questão do grão de mostarda, trazendo para a pregação do Evangelho, nós iremos entender que a palavra de Deus é uma das coisas menos percebidas pelas pessoas hoje e menos desejada. Sabia? É a menor coisa que há na terra, a coisa que para as pessoas é mais insignificante, é você seguir o que as Escrituras ensinam. Só que, de acordo com Yeshua, você fazendo isso e pegando aquilo que é mais insignificante, você receberá uma recompensa infinitamente superior àquilo que você viu aparentemente no início. Então, a parábola do grão de mostarda mostra como eu posso dizer, justamente a qualidade no olhar das pessoas que elas têm sobre o Evangelho. No versículo 33, fala-se ali sobre a parábola do fermento. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. No versículo 35, Mateus faz a citação do Salmo 78, versículo 2. Vamos lá para Salmo 78, 2. Salmos de número 78, versículo 2. Olha aqui, ó. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Perceba que, mais uma vez, Mateus ele está citando aqui o Antigo Testamento, deixando explicado por que Jesus falava por parábolas, para que se cumprisse os profetas. Os salmos também são profecias. Vamos lá. Também possuem profecia, melhor dizendo. Então, o que é que o Senhor Yeshua está querendo falar sobre o fermento? Olha aí, versículo 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Aqui, o fermento está simbolizando o reino dos céus, o reino de Deus. E esse reino dos céus, a tendência dele é se expandir. Bem como o fermento faz com que a massa se expanda, cresça, né? Mas que fique sempre macio, algo confortável, prazeroso de se experimentar. Vamos lá. No capítulo 13, versículo 36, onde nós paramos, né? Vamos ver aqui, quando o Senhor Yeshua começa a explicar mais uma vez a parábola do versículo 24 até o 30, né? A parábola do joio e do trigo, ele dá a explicação aqui no versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo.
Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja a explicação da parábola do joio e do trigo, que aí ele dá significado para cada uma das coisas aqui, certo? Então, a explicação é: o semeador é o Filho de Deus, o campo é o mundo, a boa semente, que é o trigo, são os filhos do reino, o joio simboliza os filhos do maligno, aqueles que não têm compromisso com Cristo. O que semeou o joio simboliza o diabo. Os ceifeiros simbolizam os anjos. E a ceifa simboliza o fim do mundo, o momento em que tudo será posto diante de Deus para julgamento. Então, essa é a explicação da parábola do joio e do trigo. A questão do joio e do trigo é justamente essa que foi explicada. O joio, ele fica em pé, retornando aqui, ele fica em pé, porque nele não há peso algum, não há semente nenhuma, então ele jamais vai se dobrar, enquanto o trigo ele se dobra por haver um pequeno peso em sua ponta, por haver uma semente, certo? Versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha que ele deixa claro que, mais uma vez, ele falando em parábolas, ele dá outro exemplo. O que é o reino de Deus? Para que você possa ter o reino de Deus, você precisa abrir mão de tudo. De tudo. Olha aqui o que é, ó. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Um tesouro com extremo valor, escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo prazer de tê-lo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, para que você possa ter acesso ao reino de Deus, você precisa abandonar tudo. Você precisa ter a coragem de abandonar tudo. Versículo 45. A parábola da pérola de grande valor. Vamos lá. Outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mais uma vez, na parábola da pérola de grande valor, ele deixa claro: tem que vender tudo quanto você tem para que possa conquistar. Versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Olha aí como é que o Senhor Yeshua, ele vai comparar o reino dos céus. O que é que tem a ver pescaria com o reino de Deus? Você vai entender agora. A questão da pescaria, meus irmãos, é nada mais nada menos como se o reino dos céus fosse uma pessoa pescando no mar e visse ali peixes que não são bons para a comida. O que ele faz? Ele pega aqueles peixes que não servem para a alimentação e jogam fora. Aqueles que são bons para a alimentação, fazem bem para a saúde, ele vai e pega para
o alimento, para sua alimentação, seu sustento. Então é isso que tem a ver a pesca junto com o reino de Deus. Olha que o Senhor Yeshua, ele tem uma sabedoria tremenda. Tremenda. Mas vamos lá. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O Senhor Yeshua, ele é aqui depois de tudo isso, coisas novas e velhas. Quais são essas coisas novas e velhas, irmãos? Jogar fora as coisas velhas para adquirir o reino de Deus. Vamos lá. Versículo 53, a última visita de Yeshua a Nosri, a Nazaré. Yeshua Nazareno, a cidade de Nazaré. Ele fez aqui uma última visita. Vamos lá. E aconteceu que Yeshua, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, olha aí, ó, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Meus irmãos, essa atitude do mestre faz referência a alguns textos do Antigo Testamento. Olha aqui, ó, o que é que vai dizer. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7, vamos lá. Êxodo, Shemot 33 e 7. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Ou seja, para buscar ao Senhor é necessário ir a um local de adoração. Vamos lá. E também ainda, profeta Isaías, capítulo 63, versículo 23. Vamos lá. E a gente vai ver que o Senhor Yeshua, ele sempre ia à sinagoga buscar ao Pai. Também, ou seja, ele é o nosso maior exemplo. Capítulo 66, versículo 23. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde o sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Adorar perante Deus aonde? No seu templo, no lugar onde se adora ao Eterno, junto com todos. Isso é um mandamento de Deus. E Yeshua fazia essas coisas. Ele ia à sinagoga, ele ia se reunir com as pessoas, ele fazia todas essas coisas. Mas vamos lá. Versículo 55. Depois das pessoas terem sido maravilhadas com o ensino do Senhor Yeshua, elas vão fazer o seguinte, perguntar o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Meus queridos, vemos aqui que o Senhor Yeshua, ele sempre se reunia na sinagoga, junto com todos os outros judeus. Por quê?
De acordo com Êxodo Shemot, capítulo 33, versículo 7, todas as pessoas que iam buscar ao Senhor, elas estavam aonde? Em um local reunidos. Em um local reunidos uns com os outros, para que pudessem adorar ao Criador. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus em nome do Senhor Yeshua. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, colabore conosco. A sua colaboração ela é de extrema importância para o crescimento do nosso canal. Que Deus abençoe a todos em nome de Yeshua e fique com Deus.